Boa noite, Fabiola. Boa noite, professor. Como é que você está? Tudo bom? Tudo bem? Agora aqui o Marcelo, nosso convidado hoje aqui no Além do Divã. Sim, vamos aguardar ele aí entrar, né? Deixa eu enviar aqui para ele. E aí, como é que tá a escola? Escola tá indo bem. Estamos quase encerrando as últimas atividades antes do término. E quando chega o mês de dezembro, parece que as crianças já estão pedindo assim, me deixe em casa, que eu não quero ir mais para a escola, não. Verdade. É verdade. Tem criança que diz assim, eu só tô indo porque fulano de tal me leva. Porque é É, cansativo, né? realmente é cansativo. Passa o ano todo estudando e aí... Todo dia estudando, boa noite, Patrícia. Só Boa noite, falta quando Patrícia. adoece e às vezes ainda existe caso que a família vê a necessidade da escola e às vezes ainda acaba levando a criança doente para a Uhum. escola e o professor, cabe o professor, né, avaliar. Marcelo chegando, avaliar as condições e de dizer, ô pai, ou mãe, ou família, ou responsável, é criterioso você ver a qualidade de saúde do seu filho, um estado que seja melhor para poder levar para a escola. E às vezes a família Isso, prefere levar a criança doente ainda para a escola. exatamente. Existem casos, e no meu cotidiano é frequente. Verdade. Aí as férias também vão ter curso, né? Boa noite, Marcelo. Boa Boa noite, noite, boa noite. José Aldo, Fabiola. Bom, gente, eu queria aproveitar o momento, né, para agradecer a presença de todos que estão chegando nesse momento. Mais um programa Além do Divã, dizer que é uma honra ter novamente aqui conosco, estamos aqui especialmente para vocês. E hoje estamos com presença mais do que especial, Marcelo, né? Tem um caminho na psicologia, psicanálise, e que é uma honra tê-lo aqui conversando, trocando ideias sobre a psicanálise. Seja bem-vindo, Marcelo, né? É uma honra trazê-lo aqui. Obrigado pela disposição, por estarmos aqui no programa, ter dado nos agraciado com tua presença no programa Além do Divã. E é isso. Passa a bola agora para a Fabiola. E ela vai começar a fazer. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem chegou. Só ressaltando que o nosso programa Livre Divã, a gente começou com os nossos programas sendo salvos aqui na rede social de José Aldo no Instagram, mas a gente já está evoluindo, a gente já está crescendo e a gente agora tem o Além do Divã também no YouTube. Os primeiros programas que foram feitos já estão sendo colocados lá no canal do YouTube. A gente pede que vocês também se inscrevam por lá para acompanhar os primeiros programas. Sendo que lá vai ser só os conteúdos das lives que são feitas aqui no Instagram. E hoje a gente está com um convidado mais do que especial. Como é difícil trazer ele aqui. O Marcelo só esteve nos períodos de live, né, Marcelo? E hoje ele está aqui como convidado mais do que especial. Marcelo, que é o coordenador aqui dos cursos que José Aldo ministra. E hoje ele está aqui com a gente. Com frequência, ele já fez muitas lives aqui com o José Aldo, com várias temáticas, e hoje é uma temática muito importante, não só para quem está aqui na tela, pessoal, mas também para todos que têm o desejo de conhecer mais um pouquinho sobre a psicanálise. E o tema de hoje é Psicanálise e Faculdade, o ensino do impossível. Bem-vindo, Marcelo. Acho que a sua apresentação fica melhor você falando de si para nossos convidados. Boa noite. Perfeito, Fabiola. Muito obrigado. Boa noite também, José Aldo, o pessoal que está assistindo a gente aqui. É um prazer estar aqui, na verdade. Já faz um tempo que eu estava tentando combinar com o José Aldo, mas como eu falei para ele,
as minhas quarta-feiras estavam complicadas porque geralmente é os dias que eu tinha reunião na faculdade e às vezes era um dia também que eu tinha grupo de estudos, né, lá da faculdade, então estava meio que inviável, eu aparecia aqui de vez em quando, marcava presença, mas agora que a gente deu uma pausa no grupo de estudos, e agora que eu nem estou de férias, né, eu terminei a faculdade, então minhas quarta-feiras estão, por enquanto, tão livres no momento. Então agradeço o convite do José Aldo, é sempre um prazer estar aqui conversando, falando um pouquinho de psicanálise, né, e hoje com esse tema que o José Aldo me convidou, perguntou se eu tinha disponibilidade, mas aí o que que a gente fala, né, o que a gente desenvolve. Aí eu falei, cara, eu tô terminando a faculdade agora, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre essa questão desse ensino, ou dessa tentativa de ensino de psicanálise na faculdade, que a gente sabe que não consegue alcançar, eu acho que os seus objetivos, não no sentido de que de repente, os professores que dão aulas de psicanálise na faculdade não são bons o suficientes, não é isso, né? Mas a gente sabe, por exemplo, José Aldo sabe, José Aldo é membro da Orla daqui do Maranhão e sabe que o estudo, não só do Freud e do Lacan, da psicanálise em si, é um estudo extenso que não acaba. Como eu sempre comento com o José Aldo, a gente lê psicanálise, lê bastante e parece que a gente está sempre no começo, né? A gente lê uma coisa em Lacan, mas tem que voltar em Freud. A gente vai lá ler Freud, mas tem que, sei lá, conhecer também um pouco de Nietzsche para ver o que Freud tem falado um pouco sobre esse autor, conhecer um pouco de literatura, de arte também. Então, por isso que eu falei, cara, a gente pode falar sobre essa questão e eu dei o tema, né? O ensino do impossível. Mas por que o impossível? E daí a gente vai desenvolvendo um pouco aqui para tentar falar sobre esse assunto que vai ser um pouco extenso, mas a gente vai tentar resumir um pouquinho aqui. Bom, antes do José Aldo começar, deixa eu só fazer a leve apresentação também, José Aldo, porque a gente vai colocar o nosso conteúdo nas outras redes sociais para também conhecer, né? E o José Aldo Souza Silva, ele é psicólogo, psicanalista, filósofo, também é palestrante e é membro da Orla. José Aldo, bem-vindo. E sabendo que José Aldo tem que divulgar, ele é o mentor aqui do Além do Divã, é um programa que traz a psicanálise para mais pessoas, trazendo ela para o nosso cotidiano mesmo. E trazer a psicanálise não só aqui no Além do Divã, dentro do Instagram, levando para o YouTube, mas também em grupos de estudo, né, José Aldo? Trazer a psicanálise, compartilhar ela como uma fonte de informação, como uma fonte de saber e principalmente como você diz, quando a pessoa tem desejo de conhecer, busca ela. Sejam bem-vindos, pessoal, todo mundo. Pode deixar seus comentários aqui abaixo no chat. Bom, gente, como o Marcelo já falou, falar de psicanálise, né, não é fácil. A gente tenta o máximo de usar para trazer uma linguagem mais acessível, né? Porque não é fácil falar de psicanálise. E a proposta do programa não é falar de forma academicista, mas de uma forma que todos venham compreender melhor e que todos também possam participar e aprender. E lembrando, só para lembrar, Fabíola, que aqui está aberto. Você que tem um tema que gostaria que nós conversássemos aqui toda quarta-feira, coloque aí, eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre aquilo. Então, com uma live aí pensando aí muitas coisas, né? E é isso. O Marcelo me invoca, né? Tá falando, Marcelo me invocou em minha mente. Foi o que Freud falou sobre a questão da profissão do impossível, né? Freud disse que existem 3 profissões impossíveis. Né? Profissões do impossível, que ele vai chamar que é governar, educar e psicanalizar. Né? E que ele vai dizer que elas são propostas de formalização, né, dessas modalidades de vínculo entre a pessoa. Isso que Lacan vai pensar. E aí, pensando nisso, Lacan, como um grande mestre da psicanálise, né, ele vai falar de 4 discursos. Ele vai falar do discurso do mestre, o discurso universitário, o discurso da estética e o discurso do analista. E ele acrescenta, né, o discurso capitalista. Esse discurso capitalista seria, Lacan vai dizer que no máximo seria uma derivação do discurso do mestre, né, segundo Lacan. E
falar nesse contexto, nós estamos inseridos dentro do discurso universitário, né? E a partir disso vamos trabalhar essa temática. Vamos lá, Marcelo? Exatamente. Exatamente. E aí, quando o José Aldo me procurou para falar um pouco sobre isso, eu falei para ele que eu poderia falar um pouco sobre minha caminhada na faculdade com a psicanálise, como foi que ocorreu. Então, para introduzir um pouco do assunto, eu vou contar um pouco. Como eu falei, tô terminando a graduação, tá faltando mesmo só o certificado e o diploma, o resto já tá tudo feito, o TCC, as provas finais, já tá basicamente tudo acabado. E aí eu comecei a faculdade em 2018, e aí quando eu iniciei, tive uma professora sensacional, que foi a professora Bruna Mussalem. E aí ela deu aula pra gente de História da Psicologia. E falando sobre História da Psicologia, ela citou, obviamente, psicanálise, behaviorismo, o movimento humanista como um todo. E foi quando eu descobri a psicanálise. Já tinha ouvido falar de Freud antes, em muitos lugares, séries, filmes e outras coisas, mas também não era algo que eu tinha procurado tanto. E quando eu tive essa disciplina, acaba que eu gostei bastante daquela questão de Freud, o inconsciente, ato falho, mas a professora Bruna sempre falou, busquem conhecer as outras para ver se é isso que vocês querem mesmo. E eu acabei participando de grupo de estudo de gestalt terapia, de existencialismo heideggeriano, passei por grupo também de terapia cognitivo-comportamental. A única assim que eu descartei mesmo de primeira foi o behaviorismo, porque de fato não era algo que chamava minha atenção e não era algo que eu tinha interesse assim mesmo me aprofundar. E quando eu estava no segundo período, eu tive aula de desenvolvimento humano com a professora Petra, que é doutora em psicologia e psicanalista, aqui de São Luís, professora maravilhosa, sensacional. E eu fiquei sabendo que ela era da psicanálise, e eu tinha ganhado um livro de presente da minha tia, que era a interpretação dos sonhos do Freud. E eu estava iniciando a leitura, não tinha tanta aprofundamento assim, mas eu falei, eu vou encarar isso aqui. E à medida que algumas dúvidas iam surgindo, todo final de aula, eu ia conversar um pouco com ela, tipo, tirava 10, 15 minutos da paz que ela tinha ali depois das aulas, ia conversar um pouco, e ela ia me explicando algumas coisas, e depois eu tive outra cadeira com ela que era aconselhamento em psicologia, e conversava também, então comprei outros livros, Futuro de uma Ilusão, e fui lendo, fui tentando me aprofundar, mas também estava buscando outras coisas, né? E aí quando veio 2020, foi 2020.1, eu ia ter a cadeira de psicanálise, né? A tão esperada cadeira de psicanálise, mas foi o momento da pandemia. E aí eu acho que eu tive 2 aulas presenciais de psicanálise e o resto foram todas EAD. Então foi um processo assim, meio frustrante no sentido de algo que eu estava esperando tanto, mas acabou que ocorreu de forma online. Mas eu consegui aproveitar bastante, consegui tirar muita coisa, a professora conseguiu dar as aulas muito bem. Só que depois que eu fui mesmo me aprofundando, depois que fui comprando alguns livros, fui lendo mais artigos, vendo vídeos, acho que foi o momento ali de 2021 quando eu conheci José Aldo também, conversava muito com Rayane, aí depois eu comecei a fazer minha análise com o Eduardo, então foi o momento que eu comecei a me aprofundar. E aí aquilo gerou um insight, né? Porque o conteúdo que a professora entregou pra gente foi interessante, né? Foi algo ali, ela falou, ela focou em Freud, ficou naquilo. Mas depois eu pensando um pouco mais, entendendo essa questão da dinâmica da faculdade, como é que funcionava a psicanálise, eu falei, cara, eu acho que aquilo poderia ter sido mais, né? Eu sei que tem a questão do tempo, o professor não dá aula só pra minha turma, tem várias turmas, mas eu acho que aquilo poderia ser mais. Só que ao mesmo tempo que eu sabia que poderia ser mais, eu também tinha a noção de que era muito difícil, né? Às vezes você tem o quê? Sei lá, 9 aulas em um semestre, né? O que tu consegue falar de psicanálise em 9 aulas? Se for parar para pensar, é relativamente pouco, mas enfim, aí eu tive a cadeira, aí eu falei, cara, é isso daqui de fato que eu quero. Então eu comecei a comprar os livros do Freud, comecei a ler Lacan, comecei a procurar outros cursos para fazer também. Então a minha caminhada na psicanálise veio disso. Aí entrei em alguns grupos de estudo de psicanálise também, fiz um Instagram aqui para falar um pouco mais sobre essas questões de psicanálise, um pouco de filosofia também, porque
acaba que envolve algo que eu gosto bastante. E aí eu estava até conversando com uma colega tá no terceiro período, e ela relatou que estava na cadeira de psicanálise e estava tendo muita dificuldade. Aí eu falei assim, mas por que, né? O que está acontecendo? Ela falou assim, a professora não consegue passar o conteúdo direito. Ela só lê o slide e parece que ela nem é da área de psicanálise. E aí eu falei assim, mas qual foi assim a dificuldade? Ela falou que a professora começou a falar um pouco da vida do Freud, aí passou para a questão dos casos, aí tipo Ana Oh, Elizabeth Borron e outros casos do Freud, mas ela não conseguiu se desprender daquilo e falar de fato o que é psicanálise. E aí eu falei para ela que dava para ela ter desenvolvido mais, porque eu fui dar uma professora minha, a professora Bruna Pires, me convidou para falar de psicanálise, dar uma aula de psicanálise lá na EduFor, uma faculdade aqui de São Luís. E ela falou assim, tu tem entre 1h30 e 2 horas. E aí eu consegui falar bastante coisas, né? Aí eu falei, cara, se eu consigo fazer esse resumão aqui em 2 horas, imagine se eu tiver 10 aulas para falar um pouco de psicanálise. Então o que eu quero dizer aqui, né? Que, como eu falei no começo, e José Aldo também falou, psicanálise é algo extenso. O próprio Freud falava que essa questão da educação é algo impossível de você desenvolver, né? Porque é muita coisa. Mas eu tenho certeza que, de repente, com 10, 11, 9 aulas, daria para desenvolver muita coisa. E aí, quando o José Aldo me convidou para o programa, eu lembrei dessa questão, né? Dessa questão do ensino da psicanálise na faculdade. Como é que isso se dá? Né? Por que muitas vezes a gente só foca tanto no Freud, mas a gente não chega nem a ver Lacan. Né? A gente, de repente, nem cita outros autores que foram importantes para a psicanálise também, como Ferenc e Otto Rank e outros autores que estavam ali juntamente com Freud. Claro, Freud é o grande pai da psicanálise, foi quem pensou muita coisa. Mas o que eu vejo é que, pelo menos nos meandros ali que eu vou escutando dos alunos, esse ensino da psicanálise, muitas vezes, ele acaba afastando o aluno de conhecer um pouco mais. Porque a aluno acaba aqui fazendo essa vinculação, meio que quase sem querer. Tipo, José Aldo é meu professor de psicanálise, mas, nossa, eu tive 8 aulas com o José Aldo aqui, mas foi muito ruim. Então, a psicanálise eu não quero, não. Né? Psicanálise eu tô fora, não entendi nada, isso daí não é pra mim. E aí acaba que muitas vezes afasta as pessoas. E eu já conversei com bastante colegas, falaram assim, eu fiquei até interessado pela psicanálise, né? Mas acabou que o professor não ajudou tanto assim, ficou algo muito distante, parecia que era algo impossível de alcançar. E de alguma forma, pra gente assim que tá um pouco mais tempo, parece ser impossível, né? Mas a gente sabe que a gente pode desenvolver alguma coisa, a gente sabe que a gente consegue algo. E esse meu relato é muito nesse sentido, de pensar essa questão de tentar não deixar a psicanálise assim como se fosse algo dessa ordem do impossível, no sentido de você assistiu 9 aulas de psicanálise na faculdade, mas parece que aquilo ali você não consegue desenvolver de forma alguma porque aquelas aulas não foram interessantes. E esses relatos que eu ouço muito dessas pessoas que estão nesses primeiros períodos agora, que o professor não estava conseguindo passar direito, que não estava sendo interessante, isso me incomoda um pouco, né? Porque eu e José Aldo aqui, a gente está há mais de um ano fazendo os cursos, e a gente quer que essa psicanálise ela seja acessível, né? A gente não quer uma psicanálise simplificada, a gente quer uma psicanálise acessível, a gente quer que quando a gente desenvolva algo sobre a questão de resistência, de gozo, de ato falho, de xiste, não só em Freud, mas em Lacan, que as pessoas possam entender aquilo. Né? E me incomoda ouvir esse relato das pessoas em dizerem que não estão conseguindo entender, porque não é uma coisa de outro mundo. É algo que a gente pode entender. E aí o José Aldo também pode falar um pouco disso, porque o José Aldo passou pela graduação de psicologia também, lá na Pitágoras, não foi, José Aldo, que foi a mesma que eu estudei. E são coisas assim que a gente vai percebendo e particularmente me incomoda. Não sei se tu sente isso daí também, José Aldo. O que eu percebo é que, boa colocação, mas aí a gente tem que entender também, eu sempre digo que a psicanálise, antes de nós entrarmos na psicanálise, a gente tem que entender também uma grande diferença com a psicanálise. E muitas pessoas querem psicanálise porque acham bonito, não é bonito isso. Mas será que tem uma transferência de fato? E aí quando a clínica psicanálise é essa clínica do desejo, né? Você quer o que você deseja. E quando de repente eu entro num curso que eu acredito que é aquilo que eu imaginava, e na hora o desejo cai,
e aí não quero, eu acho ruim, porque psicanálise, ela exige muito de você, é muita leitura, é leitura contínua, ninguém para. Desde os meus 17 anos de idade que eu venho lidando com psicanálise, lendo, guardando, estudando, e cada dia mais a gente se sente impotente diante desse arsenal de conhecimento que é a psicanálise, né? Então, a psicanálise, eu gosto muito da interpretação de Antônio Guiné, que ele diz que a psicanálise ela é anti-psicologia. Anti no sentido de contra a psicologia e anti no sentido de anterior à psicologia. Porque a psicologia ela lida com o sentido, a psicanálise lida com o não sentido, que é o inconsciente, né? E o que se vê muito na faculdade são professores, alguns, não vou generalizar, que têm essa dificuldade de transmitir, que ficam nessa áurea, que acham que são semideus, podendo trazer uma psicanálise mais acessível ao público. Eu gosto muito de Christian Dunk, a linguagem dele acessível, né? Não é uma linguagem, né? Mas é uma linguagem que tenta levar a psicanálise de forma simples. E é essa a proposta da gente, do nosso curso. Mas tem professores que ainda param, que poderiam avançar mais, que poderia agregar mais pessoas para a psicanálise, mas eu também escutei isso na faculdade. Muitas pessoas, não, que a psicanálise não, é muito difícil, é muito... E as professoras são rígidas, parece que eu tinha a sensação que as psicanalistas, professores psicanalistas, eram mulheres que não eram bem resolvidas consigo mesmas. Dava essa sensação, né? Parece que as pessoas tinham aquele prazer de sadismo, de tratar o aluno mal, entende? Eu sempre tinha essa questão que muitos amigos meus não gostavam, pensavam, mas tinha aquela barreira, né? Eu acho que não é por aí. Pode transformar a psicanálise em algo gostoso de se ler, de se estudar, de conversar. Está aqui o programa hoje, além do divã, estamos aqui falando de psicanálise, de uma forma legal, de uma forma, né, trazendo para o ouvinte o que é a psicanálise, tentando trazer, mas lembrando que aqui é só um pequeno toque para que as pessoas venham buscar mais. É só um despertamento da curiosidade para que venha despertar esse desejo de querer mais. Porque a psicanálise é a clínica do desejo. Eu acredito que eu me preocupo muito com esses cursos de psicanálise, pós-graduação de psicanálise, você vai ser psicanalista, sua carteirinha está aqui. Não, isso não é psicanálise. É importante também que nós falamos sobre isso, Marcelo, porque as pessoas pensam que eu entro na faculdade e pego o diploma. Não, isso não é psicanálise. A faculdade do psicanalista, eu posso até pensar e dizer, é o divã. É só travessia do divã, é só supervisão, é teoria, supervisão e prática, análise pessoal, né? E que no fundo, podemos dizer até com o Marco Coutinho Jorge, que o que forma o analista é análise, 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 né? E é isso, é importante. Oi. José Aldo e Marcelo, talvez pode até ser uma dúvida de quem esteja acompanhando aqui. José Aldo é psicólogo e psicanalista atualmente de atendimento clínico. E Marcelo está terminando já o curso de psicologia e tem um percurso de psicanálise. Uma dúvida, a psicanálise é só para quem tem uma formação em psicologia ou outras formações também podem adentrar dentro da psicanálise? Quer responder, Marcelo? Pode ser. Então, Fabiola, a psicanálise, ela, como a gente sempre ressalta nos cursos, e até em algumas lives que eu já fiz com o José Aldo, eu sei que ele está sempre ressaltando isso, que psicologia e psicanálise não são a mesma coisa, né? A psicologia partiu ali de 1879 com Wilhelm Wundt, né? A psicologia experimental. E o Freud era doutor, ele era médico, neurologista, e foi quem inventou, como muitos gostam de dizer, a psicanálise. E aí quando o Freud começa, ali a partir de 1900, 1905,
a propriamente falar de psicanálise, o Freud ele se coloca uma questão, né, de quem que pode psicanalizar, né, quem que pode ser psicanalista. E ali no início, o Freud meio que deixa um pouco fechado para a questão de só médicos poderem ser psicanalistas. Por quê? Final da década de 1890, Freud tinha um projeto um projeto para uma psicologia científica. Então, o Freud até assinou uma carta na questão ali da ciência positivista, tentando dar uma validade para a psicanálise. E aí, depois de um certo momento, o Freud ele enxerga que a psicanálise não pode ser algo fechado. E aí, depois de 1939, quando o Freud morre, abrem-se algumas escolas de psicanálise. E a partir desse momento, não existia um critério para ser psicanalista. Né? Existia você estuda psicanálise, você faz uma escola e você faz sua análise pessoal. Muitas escolas até hoje usam esse tripé. Então, para você ser psicanalista, não precisa ser necessariamente psicólogo. Né? O Lacan era doutor, Lacan era psiquiatra. Muitos psicanalistas que são famosos não são psicólogos. Então, por exemplo, se eu acabei de sair da minha graduação, acabei de sair do ensino médio, li umas coisas de Freud, quero entrar numa escola de psicanálise para ser psicanalista. Eu posso. Eu sou químico, mas me interessei pela psicanálise. Eu posso. Tem até o caso do professor Ferdinando Zapparoli, que é um dos melhores professores da ESP. Ele é físico. E eu não sabia, né? Quando eu comecei a assistir a ESP, eu falei, esse cara é muito bom. Ele é muito bom. Os grafos com Lacan, ele é incrível. E aí depois eu fui descobrir que ele era físico. Aí eu falei, cara, assim, entre aspas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas se você não precisa necessariamente ser psicólogo para ser psicanalista, porque a psicanálise também tem aquela questão de que ela não é algo institucionalizado. Então, se você vê algum lugar que está dizendo que tem carteirinha de psicanalista, que tem diploma de psicanalista, sai correndo como o diabo foge da cruz, porque isso daí não existe. Né? Psicanálise você faz escola, você se autoriza como analista, e aí tanto que aqui em São Luís tem algumas escolas, tem um corpo freudiano, tem a Orla, e aí você de repente pesquisa um pouco para saber como é que funciona, como é que entra. Exatamente. O que é isso que Lacan vai separando, né, da escola, para não ter aquele autodidata, aquelas questões? Porque o que torna o psicanalista é sua relação com a própria psicanálise, é sua análise. Né? Marco Coutinho Jorge diz o seguinte, que você pode saber Lacan, Freud, de coisas salteadas. Você pode, sua enciclopédia, perguntar o exterminário de Lacan, você pode respondê-lo todo. Freud, você pode saber de ponta a ponta. Mas se você não faz a sua análise, não o torna psicanalista. Né? E você também não precisa ter todo esse arsenal teórico. É importante a teoria, sim, mas o mais importante para você tornar-se analista é a sua experiência com a própria psicanálise. É o que ele vai dizer, Jorge Paul vai dizer que a análise faz pelo o modo divã. É preciso deitar-se no divã. É preciso fazer essa introspectiva, voltar para dentro de si mesmo, para se analisar. E não é autoanálise. Uma vez a pessoa diz, não, mas Freud fez autoanálise. Não, Freud fez essa análise completa. Então, é preciso do analista, do supervisor, teoria, é preciso uma escola de psicanálise, um grupo de psicanálise, e aí você vai começando a fazer o seu caminho. Né? Vai se interessando. Por exemplo, muita gente fazia análise com Lacan, era do próprio ciclo do grupo dele, Freud também, as sessões de quarta-feira, o grupo de quarta-feira, Freud, todo mundo ali fazia análise com Freud, entende? Aí depois foi crescendo, aí foi tendo outras diferenças, mas todos faziam com Freud, como com Lacan. Lacan teve muito analisando o grupo dele, pessoas que eram alunos dele. Então isso, e aí eu sempre toco isso no grupo, que é importante que você quer ser analista, quer aprofundar, quer partir para a prática clínica, é importante que você faça sua análise. Teoria, análise pessoal, supervisão, é o triplé da psicanálise. Mas o mais importante de tudo isso é que nós possamos fazer análise pessoal. Isso é importante, né?
É preciso isso, é preciso que o analista, o futuro analista, que Lacan vai posteriormente chamar de parte, né? Ele passe por esse momento, por essa travessia, né? Para se tornar psicanalista. Por isso que essa ideia eu estou com diploma, estou com carteirinha de psicanalista, isso aí tudo é fraude. Não é reconhecido pelas escolas de psicanálise legítima. Né? E a instituição, lá como vai falar, nesses 4 discursos, o discurso do mestre, e esses discursos são discursos como laços sociais, que a instituição está dentro do discurso do mestre. Né? O discurso do mestre que está formalizado nessa questão de educar, saber ao outro, né? E a psicanálise ela não utiliza esse discurso do mestre, então tal que Lacan posteriormente vem falar do discurso do analista, né? Discurso do mestre, discurso da histérica, discurso capitalista e discurso do analista. Então é importante isso, nós entendemos isso. E o importante é que você, né, passa a sua própria travessia no análise, e que tem a ver com transferência, e que Freud falava muito isso. Ele chegou um momento. Porque Freud, no primeiro momento, é assim, no livro Interpretação do Sonho, lá, Freud ainda sugestivo, podemos dizer assim, Freud, que não era freudiano, ele dizia que você quer ser analista, interprete seus sonhos. Mas depois ele foi vendo a necessidade de o analista ter um analista pessoal para fazer sua própria análise, para conseguir ver, talvez aquilo que ele não conseguia ver. E isso é de suma importância. E isso pendurou até Lacan. Né? Lacan reforçou mais isso ainda. Exatamente, José. É importante. E aí tem até um texto do Freud, de 1919, que o título é o seguinte: deve-se ensinar psicanálise nas universidades, porque ali a partir de 1915, 1916, surge esse debate, né, de onde que a psicanálise poderia ser transmitida, onde é que poderia ocorrer esses encontros, né, como é que se faz para ser psicanalista. E aí Freud se faz essa pergunta, né, vai circulando ali nos meios acadêmicos, e aí eu vou trazer uma rápida passagem aqui, bem interessante. O Freud faz essa pergunta, e aí ele falou que ele tem 2 questões que devem ser esclarecidas. E a primeira é a seguinte: no tocante à psicanálise, sua inclusão no currículo acadêmico seria motivo de satisfação para o psicanalista. Mas, ao mesmo tempo, é evidente que ele pode prescindir da universidade, sem prejuízo para a sua formação. Ou seja, né, ele pode ser psicanalista além da faculdade. Pois o que ele necessita, teoricamente, pode ser obtido na literatura especializada, ou seja, a questão da leitura, né, de ler psicanálise, de saber o que significa, como é que se trabalha, e aprofundado nas reuniões científicas das sociedades psicanalíticas. Eu até grifei aqui e coloquei, né, nas escolas de psicanálise. Assim como na troca de ideias com membros mais experientes. Quanto à experiência prática, além do que aprende na análise pessoal, ele a adquire ao tratar pacientes sobre aconselhamento e supervisão de colegas já conhecidos. Ou seja, a psicanálise, como Freud está escrevendo aqui, primeiro para ser ensinado nas universidades, como Freud disse, seriam grandes prestígios para nós da psicanálise. Mas a gente pode ir além disso. O Freud fala que o que é necessário é que essas reuniões científicas aconteçam. Ou seja, é um grupo de estudos, é uma escola de psicanálise que vai promovendo, sei lá, módulos ali de assuntos a serem desenvolvidos. Freud fala sobre essa questão de ter, digamos assim, um colega mais experiente para que ele possa te guiar. Então, por exemplo, vou iniciar, sei lá, meus atendimentos mês que vem, José Aldo mais experiente, vou pedir ajuda para o José Aldo. Né? Alguém que já conhece, que tem uma literatura mais vasta, alguém que já trabalha com psicanálise há bastante tempo, porque eu não vou saber decifrar tudo sozinho. A gente precisa desse contato, a gente precisa da supervisão. Então, e aí Freud depois vai desenvolvendo um pouco mais no texto sobre essa questão da psicanálise ser importante na questão da universidade para ensinar sobre o que ele chamava de psicologia profunda. Porque o Freud ele faz até uma crítica, que eu até estava conversando com o Danilo, que ainda é muito atual. Ele fala que a psiquiatria acabava aqui buscando muito a questão do biológico. Tanto que quando Freud tem aquele
aquele embate com Pierre Janet, que era ali um dos grandes neurologistas também da época. Eles meio assim que, entre aspas, entraram em um debate sobre a questão da histeria. Freud tinha uma teoria, Janet tinha outra, mais orgânica, mais voltada para a questão do sistema nervoso central. A psiquiatria, ela segue por esse caminho também. Então, por exemplo, se eu sou depressivo, tem alguma coisa errada aqui no meu biológico, na minha dopamina, na serotonina. E aí o Freud já via por outra questão da histeria, da própria melancolia, do luto, né? O que aquilo está relacionado na questão mesmo ali do aparelho psíquico. Então, Freud fala assim, a psicanálise ela poderia ser importante nos cursos de psiquiatria, de medicina, para falar um pouco mais sobre essa questão da psicologia profunda. Então, se você não de repente não achar algo ali no biológico, você pode se utilizar da psicanálise para que você possa fazer uma investigação a mais, né? Então, se Fabiola chega eu sou um psiquiatra, Fabiola chega no meu consultório dizendo que está com sintomas de ansiedade, beleza, Fabiola, vamos fazer uma bateria de exames aqui. Parece que não tem nada errado, mas Fabiola continua daquele jeito. Então, sei lá, vamos conversar, tentar achar um pouco dessa causa mesmo nesse discurso, nessa fala que ela traz. Então, Freud falava sobre essa questão de que a psicanálise não seria como se fosse, digamos assim, uma cadeira específica na universidade, né? Mas seria algo que poderia vir a ajudar os médicos, os psiquiatras, ou de repente qualquer outra parte ali da instituição a entender um pouco mais sobre isso. Tanto que o Freud vai finalizar dizendo que a psicanálise ela não iria servir só para a questão da medicina, né? A psicanálise também fala de arte, a psicanálise também se entrelaça com filosofia e com outros fenômenos que acontecem na sociedade. Então o Freud termina o texto mais ou menos dizendo assim, psicanálise pode ser ensinada nas universidades para tentar entender um pouco mais além do que é visto, mas não sei se exatamente seria algo interessante para a gente da psicanálise ser institucionalizado. Tanto que, até hoje, né, a maioria dos psicanalistas, se você for pegar, por exemplo, os grandes psicanalistas como Christian Dunker, o George Forbes, eles são contra essa ideia de institucionalizar essa psicanálise, né? Tem muitas escolas de psicanálise que eu, particularmente, tenho críticas bastante severas, que são muitas vezes muito ortodoxas, mesmo no sentido de que, se eu sou de tal escola, José Aldo é de outra escola, então eu que estou certo, a escola de José Aldo não presta, então ele não é psicanalista para mim. O que eu acho uma bobagem total. Então, Freud ele traz esse discurso para a gente que eu achei bem interessante. E Freud vai falar da análise leiga, né? E a psicanálise selvagem, que eu contei de 1927, para falar sobre essa questão, que parece, se eu não estiver enganado, era Ferenczi, que era mecânico, era psicanalista, ele era mecânico, era psicanalista, porque os médicos queriam, e Freud era até perigoso saber na mão dos médicos. Mas o que é importante, o que importa para a psicanálise, é importante colocar isso aqui, o que importa para a psicanálise não é a formação anterior do psicanalista, mas sim a sua formação propriamente psicanalítica, né? Isso que é importante. A Fabíola perguntou, eu tenho que ser psicólogo? Não é importante a sua formação interior, mas tem a sua formação propriamente psicanalítica, né? O analista leigo, Freud vai chamar do analista leigo, que esse analista leigo, ele não é, para Freud, esse analista que não médico. Não é um analista que não é não médico, mas sim um analista que não possui, né? Um analista que não possui uma formação de psicanalítica sólida. É isso que ele vai dizer. O analista leigo não é que ele não seja médico, mas essa pessoa que não tem uma formação psicanalítica sólida. É isso que ele vai chamar de análise psicanálise leiga e psicanálise selvagem. Que é importante a gente estarmos fazendo análise. Todo aquele que está no grupo da psicanálise e que queira fazer análise, isso é diferencial. Porque eu sempre tenho pensado isso, que existe dois tipos de transferência. A primeira transferência com a psicanálise e depois a transferência com o analista. E naquele conluio de gente, das sessões, todos faziam análise com Freud. Aí depois Freud foi nomeando um e foi dividindo. Lacan é do mesmo jeito. Todos os analisando, colegas dele de curso de estudo ali, participavam do seminário dele, faziam análise com ele. Entende? E hoje até se debate essa questão também que Freud dizia que não poderia fazer análise com família, com parentes,
naquele livro Jorge Forbes, A Clínica do Real, ele já aponta para isso. Se você pode fazer análise com parente, pode, desde que ele se coloque nesse lugar de sujeito suposto saber. E que em Freud era uma restrição muito grave, não posso falar isso, né? Mas nesse livro ele vai falar, desde que esse parente, essa pessoa te coloque nesse lugar e que haja essa transferência. Segundo Jorge Forbes, nesse livro Psicanálise da Clínica do Real. É muito interessante. Sim, E esse José livro Aldo, é muito bom mesmo. e José Aldo e Pode falar. Marcelo. Então a pergunta ela foi bem clara, objetiva, bem explicada. E dá para a gente só fazer um comparativo. Eu posso ser um profissional da área da docência, da pedagogia, da matemática, posso ser da área da química, posso ser da área da física, posso ser um assistente social, posso ser um fisioterapeuta. Mas se eu estiver seguindo o tripé que a psicanálise pede, eu posso atuar dentro da área de... Aliás, ser psicanalista, né, José Aldo e Marcelo? Desde que você tenha a sua formação psicanalista, como eu disse, o que importa para a psicanálise não é a formação só anterior, né? Mas sim a sua formação propriamente psicanalística. Porque para Freud, o analista leigo não é aquele que não é médico. O analista leigo para Freud é aquele analista que não possui uma formação psicanalítica sólida. Esse que é o analista leigo. Colocaram uma pergunta assim, o que seria o delírio para Freud? Falar sobre isso? Arrocha aí. O seria o delírio. O delírio em Freud, Freud vai falar sobre neurose e psicose. Simples, ele diz uma frase interessante. Ele diz que na neurose, o eu ou o ego está a serviço do princípio da realidade. Na psicose, o eu está a serviço do isso. Então, isso seria o quê? Não existe o princípio da realidade. E segundo Freud, às vezes o delírio também é uma maneira de se reestruturar. Falava isso, uma maneira de se reestruturar, de se organizar mentalmente. Ele falava sobre isso. Que é importante nós entendermos as três estruturas, neurose, psicose e perversão. Porque a psicanálise trabalha com estruturas clínicas. Na neurose nós temos o recalque, né, que vem como sintoma. Na perversão nós temos o fetiche. Na psicose nós temos o delírio. O lugar de retorno é o delírio. Então o delírio muitas vezes vai depender, pode ser também uma fuga da realidade, uma defesa contra a realidade. É uma realidade que eu não suporto e muitas vezes a pessoa se recorre no delírio e muitas vezes ele não quer voltar à realidade porque a realidade ela é muito dolorosa, como dizia o próprio Freud. E nós criamos vícios, muitas vezes, e isso até o delírio como forma de mecanismo de defesa para não encarar a realidade. Um exemplo típico disso, que você pode assistir o filme, Alex, um exemplo típico é aquele filme do Leonardo DiCaprio, Ilha do Medo? A Ilha do Medo. Ou seja, ele se refugiou na loucura para não ter que suportar a realidade da morte da mulher, que a mulher matou a filha, com um sentimento de culpa muito grande. E ele buscou outra realidade fora a parte, criou personagens que no fundo não existia. E que no final do filme ele sabe que aquilo ali é uma fantasia, uma criação, mas ele não quer sair dali. E o psiquiatra dele, na hora, percebe que ele está luto porque ele não quer sair. Porque às vezes o delírio é essa fuga, né? Essa negação da realidade, e que muitas vezes, como Freud diz, é uma maneira de me estruturar. Tudo bem, Alex? Exatamente, José Aldo. E aí, essa pergunta e essa tua fala lembra de novo a questão do assunto que a gente está desenvolvendo aqui, sobre essa questão desse ensino do impossível da psicanálise na faculdade, né? Como a gente disse no início, a psicanálise de fato é algo muito vasto. Então, sobre essa questão do delírio em Freud, e trazendo até Lacan também,
sei lá, a gente poderia ficar nisso 5, 6, 7 aulas falando só sobre essa questão, né, de como que se estrutura dentro da psicanálise. A gente sabe que, por exemplo, o José Aldo gosta muito de falar que o Lacan é como um camaleão. Sim. E eu concordo com isso, e eu vejo que o Freud muitas vezes também o foi. Porque o Freud, ele iniciava, falou uma coisa, travou aqui para mim. Voltou, travou aqui. Voltou. Pô, Acho que voltou. Tá ouvindo, Fabiola? Tô ouvindo, Marcelo, pode continuar. Do José Aldo que tá carregando. meu tá Ah, carregando. tá perfeito então. Vocês estão me ouvindo? Aqui tá carregado. Eu tô escutando normal. Ah, então eu vou continuar aqui então. Se pausar aí, vocês dão um sinal. E aí eu vejo que o Freud também, como eu estava dizendo, é esse camaleão. Porque o Freud, ele inicia ali com suas teorias, tem os seus diversos casos, como Homem dos Lobos, Homem dos Ratos, tem a questão das histéricas também. E o Freud, ele vai moldando a psicanálise em diversas vertentes, no sentido de que, eu fiz uma descoberta aqui em 1906, aí lá em 1912 o Freud retorna a esse caso em algum texto dele, dizendo assim, aquilo que eu descobri lá em 1906, fiz uma nova descoberta, então muda, ou ele implementa algo, né? Então essa questão desse impossível dentro das faculdades perpassa muito por isso também, né? Dessa ideia dessa estrutura da psicanálise em um sentido de você saber identificar essas mudanças do Freud. Por exemplo, se você pega textos cruciais do Freud para entender a psicanálise, você tem, obviamente, a interpretação dos sonhos, você tem o Xiste e sua relação com o inconsciente, você tem o Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, aí você pega ali as conferências de 1915, você pega a Introdução ao Narcisismo, Luta e Melancolia, O Mal-Estar na Civilização, o id e o eu, você pega o Compêndio de Psicanálise de 39. Então você tem textos que eles são principais dentro da psicanálise ali de tudo que o Freud escreveu, só citei alguns aqui, mas o Freud tem diversos, mas são textos que o Freud ele está sempre voltando e ele está sempre citando, porque são textos assim que, como eu falei, são cruciais. Então, você entender psicanálise tem que ter essa questão desse desejo, como o José Aldo falou. Só que muitas vezes a minha crítica é muito essa questão de como que esses professores estão falando sobre psicanálise dentro das universidades, né? Muitos que vão falar sobre psicanálise nem são psicanalistas, são psicólogos que têm essa orientação psicanalítica, mas nunca se aprofundaram de fato na escola, às vezes nem fazem análise pessoal, fazem psicoterapia. Então, eu particularmente acho um problema em relação a isso, de você transmitir o que de fato é psicanálise. Porque na minha visão não adianta me propor a falar de alguma coisa se eu não sei de fato o significado daquilo. Se eu, por exemplo, sei lá, eu particularmente tenho o objetivo de fazer o mestrado para que eu possa ser docente, mas também fazer escola de psicanálise para me autorizar enquanto psicanalista. Então, quando eu for dar aula em universidade, eu quero falar sobre essa experiência de fato de dizer o que é a psicanálise, né? O que aquilo faça pra gente. Porque às vezes você chega dentro da faculdade e você tem aquela questão daquele mantra. O José Aldo deve saber muito bem como é isso, né? Que ele faça terapia, mas para que diabos que serve essa merda dessa terapia? Né? Você tem que dizer que tem que fazer, mas você não dá função para aquele negócio ali. Dentro da psicanálise, não, a gente tem essa questão dessa função da análise pessoal, no sentido de você se autorizar, mas de você também se desconhecer para depois se conhecer, para saber se de fato você sustenta esse desejo. Então, eu vou ser psicólogo, eu vou fazer psicoterapia para quê? Porque tem que se autoconhecer. Tá, mas e aí? É só isso, né? Fica uma parada assim tão simples. E dentro da psicanálise, não. A gente tem uma lógica voltada para essa questão dessa análise pessoal, dessa questão do estudo da psicanálise. Então, se o professor de fato não passa, por que eu tenho que fazer análise pessoal? Ele não transmite isso de fato, ele não transmite o que é o Freud, né? Eu sei que de repente ali não dá tempo dentro daquele pequeno momento ali de 4 meses de aula, você não falar nem um pouquinho de Lacan também, para saber o que se passa ali, né? O que se passou. E
Então você não está cumprindo o seu papel, nem enquanto docente, nem enquanto psicanalista, nem enquanto alguém que se diz orientado pela questão da psicanálise, né? Porque se você de fato vive esse mundo, se você está intrincado com o seu desejo, com essa questão da psicanálise, pelo menos na minha visão, você tem que passar de fato o que aquilo significa, né? E aí, na semana retrasada, teve um ciclo de palestras que eu estava organizando pela Atlética, e aí teve a coordenadora do curso, que também é professora, que é a Fernanda, falou sobre a questão da crise na clínica contemporânea. E eu achei interessante ela trazer esses aspectos. Aí no final eu dei uma palavra, eu falei que tinha uma grande crítica, não só a questão da docência, mas a questão da clínica, de muitas vezes dentro da graduação a gente não vê autores mais contemporâneos. Né? Se você de repente pega quem tem interesse na psicanálise, a pessoa conhece, por exemplo, Freud, conhece o Lacan, a pessoa até pensa que Jung é da psicanálise também, mas você vai trazendo, o pessoal não conhece quem é Christian Dunker, o pessoal não conhece George Forbes, o pessoal não conhece o Marco Leite, o pessoal não sabe quem são a própria Nassui e outros autores que vêm produzindo psicanálise, não sabe quem é o Vladimir Safatli, não sabe quem é o Silveira Júnior. Então, quando você traz essa psicanálise para essa questão mais contemporânea também, eu acho que você também reafirma que a psicanálise ela é uma questão atemporal, né? Porque não adianta você falar de Freud, mas você às vezes, tudo bem que tem coisas que a gente pega do Freud e traz como exemplos para cá, para a atualidade, você consegue fazer esse link, né? Mas você pega autores como o Dunker, o Safatli, o Silveira Júnior, que tem livros que falam sobre a questão do neoliberalismo, que é algo muito atual. Você vai falar isso na faculdade, poucas pessoas vão saber de fato o que é isso, né? O que isso impacta a gente, não só enquanto estudante, mas enquanto seres sociais que estamos aqui fora também. Então, essa questão da psicanálise, desse ensino, e às vezes não só da psicanálise, tem que perpassar por essa questão de trazer esses autores mais contemporâneos, porque eu acho que é muito importante você conhecer autores que de fato estão vivendo esse momento aqui junto com a gente, e que estão produzindo sobre isso. Então, essa questão de se propor a falar sobre alguma coisa, e no caso aqui falar sobre psicanálise, tem que de fato estar em dia com o seu desejo, né? Por isso que eu pensei sobre essa questão desse impossível, porque de fato você não vê uma questão mesmo até de entrega, de vontade, de fato de falar sobre aquilo. Muitas vezes tem umas aulas na faculdade que são aulas assim que são chulas, né? Você não tem nem vontade de ir para a aula. Fica assim aquele negócio muito café com leite. Então o que eu vejo, e o que eu gosto muito, por exemplo, nas aulas com o José Aldo, o Fabiola sabe muito bem, a gente vem fazendo cursos há mais de um ano, essa questão dessa empolgação para falar de psicanálise, né? De passar o que de fato significa. E aí eu lembro até no seminário 1, que Lacan fala que se o ensino da psicanálise não está sendo divertido, isso não é psicanálise. É claro que ele não está falando de divertido para ser engraçado, mas para ser algo legal, que flui, né? Não ser aquele negócio assim maçante, ortodoxo, chato. Porque muitas vezes eu ouvia falar, cara, tive aula de psicanálise, mas foi muito chato, sabe? Eu falei, cara, então teve psicanálise errada. Desculpa aí, foi errado. Eu conheço ótimos profissionais aí que de repente, primeira aula tu te apaixona logo, tu vai até não virar psicanalista não, mas tu volta para assistir outra. E eu acho isso muito interessante, falar com empolgação daquilo que você gosta. E aí tem professores que acabam estragando a questão ali do aluno ser um pouco mais curioso, porque de fato não consegue passar isso de uma maneira que, como Lacan diz, é divertida. Já a gente pode falar da questão do analista reinventar a sua própria clínica. O que eu sempre li muitos analistas, às vezes chegava em alguns cenários, né? Mas eu vi aquele público muito fechado. E aí eu pensava comigo, eu disse, quando um dia eu for administrar um curso de psicanálise, eu vou ser mais volagem, eu vou trabalhar, dialogar, vou trazer, vou fazer com que as pessoas comecem a ter desejo, a sentir, a querer mais e mais, para não ficar essa coisa muito... Parece que na faculdade eu vi alguns professores que pensam que é te dando um pouquinho, pega. É como se estivesse com medo de o aluno superar. Eu tive alguns debates com alguns professores de psicanalista lá que se diziam que era psicanálise. Uma vez até debati com uma professora lá, e aí ela ficou chateada, e eu disse para ela, professora, a senhora tem que refazer a sua análise.
Se isso lhe tocou, é porque você está com algum problema. Ela ficou uma arara comigo, entendeu? Um debate lá que a gente fez. Então, eu via professores, como a Marcelo colocou, despreparado, muitas vezes despreparado, porque não tinha, é isso que é importante, é aquela campanha do desejo. Né? Jorge Forte tem um livro que ele diz assim, você quer o que você deseja? É o desejo que nos impulsiona, que nos... Ah, não quero mais saber de canal, tem dia que eu estou aqui, um bocado de livro aqui tem um bocado de livro. Aí, ó, não quer saber disso não mais lá, eu vou de novo, começo a ler de novo, né? Porque tem um desejo, né? Tem essa paixão, né? Por a psicanálise, né? Lacan fala de três paixões do ser: o amor, o ódio e a ignorância, né? Antônio Quinés chama de ignoroide, né? Então, mas nós temos uma paixão de querer saber mais, de querer aprender, de buscar mais conhecimento. Eu acho que tem professores. Uma aula que eu gosto muito, que eu ficava fascinado, era com a aula do doutor Eduardo Javi. Porque parece que ele está em transe quando ele está dando aula, é uma coisa que te apaixona. E aí eu até batizei na faculdade, na época que eu fazia, alguns professores te levavam slide, professores sladianos. Aí a negada já pra caralho, esse é professor sladiano, só sabe slide, não tem. E eu nunca Doutor gostei Adelaide. eu gosto do conhecimento. Quando eu gosto do Teodoro que pegava o quadro lá, ia para uma ponta e o outro estava em transe ali, né? Aí o professor Ladiano fica só lendo lá, parece que não tem aquele desejo, como diz lá, que é um desejo decidido, né? Eu quero isso. Sim. Né? E isso é muito Eu lembro que a professora Petra era desse jeito. para A professora psicanálise. Petra, ela nunca levou um slide para a sala. Ela levava 2 pincéis, ela escrevia o quadro todinho. Aí, uma coisa que eu achava muito incrível, ela dava aula de desenvolvimento humano, né? Pra minha turma. Aí teve uma vez que ela foi falar de desenvolvimento sexual no Freud. E ela sempre chegava assim muito tranquila, né? Ela tinha uma voz assim muito leve. Nossa, eu adorava a professora Petra. E ela chegou e tal, ela se encostava assim no quadro, botava a mão no pescoço assim, e começava a falar. Aí ela começava a escrever umas coisas, fazer um bonequinho assim aqueles bonequinhos de palito e tal. Ela até brincava dizendo que era o melhor desenho que ela poderia fazer era aquele. E aí alguém perguntava alguma coisa, ela estava desenvolvendo o assunto, alguém perguntava uma coisa, e ela passava uns 20 minutos falando sobre isso, mas ela conseguia, depois desses 20 minutos falando de uma coisa totalmente diferente, retomar aquilo que ela estava desenvolvendo antes. Então, eu gostava muito da professora Petra por essa questão, né? Como eu falei, ela nunca levou nenhum tipo de slide, nada assim de material, só levava os pincéis dela e pronto. E eu via que ela tinha paixão por aquilo que ela ensinava, né? Por aquilo que ela passava pra gente, como o José Aldo fala, a questão mesmo do desejo, né? Então, por isso eu conversava muito com ela sobre isso, e ela sempre se mostrou muito disponível, né? Tem professor que acaba a aula ali, arruma as coisas, foi-se embora, mal deu tchau. E ela não, ela sempre ficava, conversava, falava bastante sobre, dava algumas indicações para mim. Então ela era o tipo ela é o tipo de profissional que eu sempre me espelhei nesse sentido, de fazer aquilo porque você gosta, porque você tem desejo. Eu já tive professor assim que tava nem aí, como o José Aldo falou, professor sladiano. O cara chegava lá, colocava o livro todinho lá no slide, lia, perguntava umas coisas. Era isso, tem professor que lá não dava nem aula, né? José Aldo sabe muito bem que tem uma questão do livro didático lá na Pitágoras, o professor social. Separa a turma em 5 equipes, próxima aula vai ser unidade 2, seção 1.1. Tal grupo fica responsável. Vocês falam aí, depois eu só esclareço as dúvidas. O cara não dava aula. Quem dava aula era basicamente os alunos, né? Foi lá que por exemplo, foi nessa cadeira com esse professor que eu aprendi a gostar de Kant, porque tinha uma sessão lá que era de questão de filosofia, aí era sobre Kant, eu acho que David Hume e John Locke. Aí eu fiquei com a parte de Kant. Então eu tive que me virar nos 30 para falar sobre Kant lá e algumas questões. Então, quando o professor não tem esse desejo, você acaba que, de alguma forma, desgostando daquilo. Né? Por isso que eu tenho essa questão de me tornar docente para, de fato, passar essa questão desse desejo para essa galera, né? De
de gostar mesmo de falar sobre isso. Quando eu fui, por exemplo, na EduFol, que eu relatei um pouco antes, falar de professor, tem 1h30, 2 horas para falar sobre. Eu falei 2 horas de psicanálise, se a professora me desse mais 2 horas, eu continuaria falando, porque é muita coisa, né? E o pessoal participou bastante, perguntou muita coisa. Então, quando você tem esse retorno também, aquilo fica algo muito dinâmico. Não fica algo assim maçante, que o professor está só lendo slide e às vezes ele fala alguma coisa, você não entende, você pede para ele repetir, mas ele acaba que não adapta a fala, ele fala a mesma coisa que ele tinha falado antes que tu falou que não entendeu. Então não adianta eu dizer que não entendi, porque tu vai repetir a mesma coisa, não estou entendendo desse jeito, tem que mudar a tua linguagem. Então essa questão da docência é algo que eu quero bastante, porque eu me percebo não só nesse lugar, mas é algo que eu tenho esse desejo também. E muito também por conta de alguns mais professores que eu tive e por conta também de ouvir esse relato dessas pessoas que entraram na graduação há um pouco e, digamos assim, que desgostaram de psicanálise porque a experiência com o professor foi muito ruim. E eu sempre digo, cara, assim, as coisas não são bem assim, né? Eu sei que a aula foi ruim, o professor não foi tão interessante, mas eu te garanto que a psicanálise é muito mais do que esse pequeno spoiler aí que tu ouviu dentro das aulas. Eu tenho certeza que é muito além disso. Enfim, por isso que eu falo muito sobre essa questão desse impossível, né? O Freud foi muito feliz nessa passagem dele de dizer que educar é impossível, porque, de fato, mas a psicanálise é essa questão desse desejo, né? Como é que você vai, de fato, bancar isso para você? Como é que você vai se implicar com essa questão da psicanálise de forma geral? Marcelo e José Aldo, eu queria passar por aqui para lembrar que a gente está quase chegando às nossas considerações finais e realmente a psicanálise é muito voltada para o desejo. E assim, eu também fiz a minha graduação e vi algumas, não foi nem disciplina, vi algumas apostilas falando de Freud, porque a gente também, dentro do curso de pedagogia, a gente tem a disciplina, a disciplina mesmo de psicologia da educação. Lá a gente caminha por alguns teóricos sem aprofundamento, mais superficial mesmo dentro do que dá para a gente pegar ali de conteúdo. E a partir dali do contato com Freud, de querer saber, já está com bastante tempo, retomando com o grupo de estudo, é bom e também é importante dentro da área de atuação que eu trabalho como a educação, sendo professora de educação infantil. Eu vejo o quanto a psicanálise ali é essencial, porque a gente com outras áreas de conhecimento, outros teóricos, a gente utiliza ali no cotidiano de ação docente com o meu público, que são crianças. E com a psicanálise, a gente passa a ter um olhar diferenciado sobre questões que a gente considerava que não teria tanta relevância. E, de fato, a psicanálise, ela abarca não só quem é da área de psicologia, ela abarca outras áreas também, né? Depende muito, como o José Aldo sempre deixa, nos momentos que a gente está, ou nos grupos de estudo, ou ele está no momento mais aberto, com o público, sobre a questão do desejo da pessoa buscar. Porque não tem como você, dentro de uma área acadêmica, você dominar tudo que tem de amplitude dentro da psicanálise. É muita coisa. E a partir do ano passado, que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre psicanálise, eu ainda não dei conta de ler a quantidade de livros de Freud que eu tenho, e já tem mais outros livros que eu estou vendo que eu tenho que ler. E o tempo, a gente tem que buscar isso, né, José Aldo? Conciliar o nosso tempo e tudo isso é a partir do desejo de você querer saber. É o querer saber, buscar esse saber. Porque é importante a psicanálise, eu sempre tenho visto muito a psicanálise nessa época que nós vivemos, nesse mal-estar na civilização, texto belíssimo, e o futuro de uma ilusão, e nós percebemos que a psicanálise, essa contemporânea, está sendo convocada. Eu gosto desse rapaz que é professor de física, que ele diz uma frase interessante, que a psicanálise é uma velha ascendente que todo mundo quer puxar para dançar.
Perguntado, Freud morreu? Não. Freud está mais vivo do que nunca. Né? Naquele livro, por que Freud? Freud hoje. Freud tá mais vivo do que nunca. É porque tudo que ele falou sobre o mal-estar na cultura, na civilização, tudo é ilusão. Então, tudo está acontecendo. Psicologia das massas. Então, Freud está atual e a psicanálise ela está sendo convocada a responder as questões dessa nossa contemporaneidade. Então, mas para estudar psicanálise é importante, é o desejo, tem que ter desejo. O desejo que é o desejo? O desejo está alicerçado sobre uma falta. Então, eu quero mais, 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 mais. Então, é esse desejo que me remete a estudar mais, que me remete a ler mais, que me remete a nunca estar satisfeito com um pouco. A essa, como Freud chama, essa pulsão de saber. Essa pulsão de saber, de querer mais. E nós vamos morrer e a psicanálise está aí. Então, Freud ele era tão... Lembrei do que o Marcelo falou, que o Freud ele fazia um texto e aí ele olhava o erro no outro lá, ele corrigia, colocava... Então ele estava sempre se indagando, se questionando, sempre pensando como Lacan, sempre pensando contra si mesmo. Ele não queria fazer um dogma, como diz o Eduardo. Então, ele estava sempre se reinventando. Chegou uma vez, quando Freud chega em Londres, se estiver enganado, ele olha a biblioteca lá, tudo, diz, tudo aqui está igual, menos eu. Tudo é o mesmo, menos eu. E aí ele dizia para os outros pessoas assim, cabe vocês continuarem, tá aí a porta, continue. Né? Então é esse desejo, ele chama desejo do analista. Né? O desejo do analista é importante, não é o desejo de ser psicanalista, mas é esse desejo que impulsiona estudar, eu não quero mais saber de livro, não quero mais ler mais não, eu vou acabar com tudo, vou acabar com tudo isso, mas daí tem algo que te chacoalha. Você tocar, não, mas daí você começa a ler o texto, e aquela me lê o texto, um livro bom lá, aí você fica apaixonado, cana, e aí quando eu leio um texto belíssimo, aí eu paro ali horas e horas, olhando aqui, relendo, que eu acho uma maravilha, que sabedoria. Né? Então é isso, é essa paixão. E quando pego aquilo ali que eu estou lendo, aí a vontade de passar boas novas, né? Eu vou falar isso, aí a vontade. E aí o analista tem que estar produzindo, tem que estar trabalhando, tem que sair do consultório e trazer a psicanálise, como nós estamos fazendo hoje, nesse programa Além do Divã. Né? E a psicanálise tem muito a nos oferecer, tem muito a nos ajudar. Eu acredito que tantas pessoas que fizessem psicanálise, análise, eu acredito que o mundo até seria melhor. Eu acho muito importante isso. As pessoas se perdem muito quando se privam de não fazer análise. Porque Freud diz uma frase interessante. Aquele que passou por uma experiência de análise, jamais ele esquecerá. Nunca você esquece. É fabuloso. Quando você faz a travessia, você não esquece. E a psicanálise parece que é uma nota que cola em você, que não sai. Aí você, poxa, como a teoria e a prática ali estão grudados um no outro. Como o inconsciente real, o Freud falou. É muito lindo isso. E você consegue visualizar a psicanálise do seu cotidiano. Às vezes, quando eu estou sonhando, eu tenho um sonho, e aí eu faço associação livre, aí eu pimba, aí eu fico maravilhado com aquilo. Cada que foi essa de Freud, né? Poxa, como é que ele tinha razão, certeza de tudo isso, né? Então é isso. Isso é importante. Né? Muito importante isso. E a psicanálise é isso. Exatamente, essa questão da gente se aprofundar. Também muitas vezes assim, quando eu tô lendo, eu paro e falo assim, caramba, como é que o Freud, assim, entre aspas, né, sozinho,
pensou esse negócio todo, né? Porque quando a gente vai ler os casos do Freud, semana passada eu terminei aquele caso do Homem dos Lobos, e o Freud vai fazendo aquelas associações sobre a questão daqueles traumas na infância, aquela questão da cena primária dos pais, né? E como que ele vai fazendo esse link com os problemas que ele está passando ali na vida adulta, com a questão da neurose obsessiva dele na infância e com a neurose atual. Então, você começa a ter gosto por aquilo de verdade, né? Você começa a ter aquela questão mesmo do desejo de ler. E eu lembro também quando eu li o seminário 1 de Lacan, e falando sobre, ele retorna um pouco esse caso do Homem dos Lobos, ele traz muita coisa nova também. Então você vai se maravilhando daquilo, né? Você vai vendo que aquilo acontece. Eu percebi isso muito na minha análise também. Hoje eu tive análise hoje de manhã e eu levei um sonho e eu consegui fazer associação antes de chegar na análise, né? Eu sonhei, aí quando eu acordei eu lembrei e aí eu fiz associação com algo, eu levei para análise, né? Aí eu fiz surgiram outras coisas na análise também, algumas associações. Então você vai percebendo que aquilo não é um falatório, aquilo de fato acontece. Por isso é que essa questão da análise pessoal também é importante, Demais. porque eu em muitos momentos eu vi que o que Freud, o que Lacan falavam acontecer na minha análise, não só quando eu estava ali falando, mas quando Eduardo apontava ou perguntava alguma coisa também. Então, essa questão desse tripé, ele é necessário nesse sentido, de você de fato estar lendo aquilo e saber o que acontece. Não só com você que está deitado no divã, ou você que está ali na poltrona de frente com o analista, mas no momento que você vai praticar também, que no momento que você vai ser o analista, não o analisante. Então, essa questão da leitura, dessa questão da prática se faz importante. Por isso, a gente perceber que isso aqui não é, como eu disse, não é um falatório. Né? Isso aqui não é conversa para boi dormir. Isso aqui de fato acontece e a gente consegue ver isso. Né? Isso aqui é empírico para a gente. Mas que o pessoal tente brigar por aí, falar que psicanálise não é ciência, que psicanálise não é isso, não é aquilo, que é pseudociência, que Popper disse não sei que merda lá na década de 40. A gente sabe que de fato é outra coisa. E a psicanálise acontece. Então, de fato, passar isso nas universidades, né, na faculdade, aqui já finalizando a minha fala, você de fato demonstrar isso, né? Você demonstrar que a psicanálise não é uma falácia, mas que ela ocorre. E a maneira que ela ocorre é um pouco do que a gente falou aqui e é um pouco também do que a gente vem falando há mais de um ano nos cursos que a gente vem fazendo. É aquilo que você vive quando você faz uma escola de psicanálise, quando você está deitado no divã, ou quando você é o analista, quando você é o cara que está sempre estudando, lendo. Então, a psicanálise ela vai além de algo que está relacionado à nossa compreensão. Como o Lacan diz, sempre está escapando algo ali. Você nunca vai dizer tudo que você tem para dizer. Né? Você não consegue. Você sempre vai dizer assim, será que quando você gosta muito de uma pessoa, eu não tenho nem palavras para dizer o que eu estou sentindo. Que você não alcança aquilo, né? Inalcançável. Eu acho que se a gente alcançasse isso, acho que a vida não faria tanto sentido assim, né? Porque eu acho que essa questão de sobrar esse resto da gente estar sempre correndo atrás de alguma coisa, atrás de um sentido, ou qualquer coisa, seja lá como você queira chamar, é isso que de fato move a gente. Então, para mim, a psicanálise é tentar demonstrar isso, né? Mas não é demonstrar de qualquer jeito. Não é só dizer assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, é você mostrar mesmo, né? Trazer caso, você de fato demonstrar aquilo, tentar passar o que o Freud disse, um pouco do que o Lacan disse aqui, falando sobre a questão desse tempo reduzido nas universidades, né? Que, ok, como é o tema da live, o ensino do impossível, mas alguma coisa ali pode ser possível, né? Você deixar um resto ali, um desejo, é possível, assim como aconteceu comigo. Então, o meu apelo de fato é que a psicanálise, ela, de fato, como dizia Lacan, que seja algo divertido, que não seja esse algo maçante que acaba afastando as pessoas de um conhecimento que é tão maravilhoso. Lacan disse não há um jeito lacaniano, né, de fazer análise, né? Não existe esse jeito. A análise é um encontro da sua subjetividade, né? Que me leva a dizer que a análise, a clínica psicanalítica não é uma clínica social,
mas é a clínica do sujeito, né? É a clínica da subjetividade, é a clínica da singularidade, é a clínica do um a um, né? Então, a psicanálise é isso, né? Mas, para isso, é preciso também que a pessoa se implique no seu sintoma, no seu desejo. É isso que eu quero realmente, você quer o que você deseja, né? Por isso que Lacan não atendia a pessoa que chegava, não, eu quero fazer análise para me conhecer. Ele pegava na mão, despachava. É preciso ter um desejo decidido, né? É preciso saber o que você quer. Então, a psicanálise é isso. Eu gosto de uma frase de Nietzsche, que pode reduzir muito bem a psicanálise, e Nietzsche diz assim, é indo ao encontro do estranho em si. É indo ao encontro do estranho em si que você poderá encontrar, quem sabe, o que existe de melhor em si. É muito psicanalítico essa frase de Nietzsche, né? É ir no encontro desse inconsciente, que o inconsciente é o não sabido. É o que eu não sei, é o que me escapa, é o que foge de mim e que muitas vezes eu repito, e que muitas vezes é esse sintoma, essa pedra, esse mal-estar que me faz muitas vezes tropeçar na vida. E por isso que nós dormimos, deitamos no divã, não é para dormirmos, mas é para não termos que continuar dormindo na vida. É importante. E se as pessoas se implicar, não buscar para ser psicanalista, mas fazer análise. Porque as pessoas sempre ligam, eu quero fazer análise, mas só vem para análise quando o negócio já estava pegando e muitas vezes querem que a gente faça milagre, né? Eu respondo logo, eu não faço milagre, é um trabalho. E é isso, eu acho que a psicanálise é isso. Ela nos implica, ela nos toca, ela nos convoca, né, a estudarmos, a buscarmos, a lermos mais. Quanto mais você lê, você tem a sensação de que não sabe de nada, e às vezes você fica até chateado, poxa, eu já li tanto. Olha, eu desde os meus 17 anos de idade, desde os meus 17 anos que eu tenho comido livros de psicanálise, lendo tudo que está relacionado à psicanálise, tudo que está relacionado a Freud. Freud foi uma paixão fulgurante na minha vida. E aí eu chego hoje, desde os meus 17 anos para cá, eu ainda percebo que eu sou apenas uma criancinha, que agora que está nascendo o dente de leite na psicanálise, né? Porque ninguém consegue capturar a psicanálise. Ninguém vai conseguir. Porque é um campo, eu costumo dizer que a psicanálise é como um oceano. Podemos pensar nessa metáfora. É como um oceano. O que nós sabemos é apenas uma gota nessa imensidão que é a psicanálise, do que tem ainda para a gente buscar, para a gente estudar, para a gente ler, né? Então isso é psicanálise. Mas é preciso que tenha o que? O desejo. Né? Que desejo. E é isso. E falta isso também, como o Marcelo falou na descrição, psicanálise, a clínica do impossível, porque existem 3 profissões impossíveis: a de governar, a de educar e a de psicanalizar. E às vezes nas instituições, as pessoas estão muito presas ao discurso do mestre, né? Até tem todo o conhecimento. Às vezes o aluno quer desenvolver mais um tema, o professor se acha, não quer ser questionado dentro da escola, né? E aí gera muito problema, entende? E é muito complicado de ver professores muito assim, narcísicos, né? Que parece que ele não quer que você aprenda, parece que ele quer só ele que saiba ali para poder, né? Porque então numa posição de sujeito por saber, querendo ou não. Mas ele não é detentor do conhecimento. A psicanálise está aí. E aí, quando se depara com alunos, eu tive muito problema na faculdade, porque eu sou muito curioso, eu questiono muito, eu sempre bati muito, né? E tinha professores que não gostavam muito de mim, devido a essas questões. Mas eles não souberam me capturar nesse sentido. Pô, cara, vamos lá. Uma vez a professora Pétrea, ela me chamou, poxa, quando tu fala da psicanálise, os teus olhos brilham,
tu gosta demais da psicanálise, tu vai contra tudo. Tu gosta, eu vejo tu falando assim, eu fico pensando, te olhando, teus olhos brilham. Você é apaixonado pela psicanálise. Disse, sim, eu gosto muito. Então é isso que move a gente, esse desejo. Quanto mais você lê, mais você quer. Mas tinha outros professores que não eram psicanalistas, eram camuflados, eu achava arrotante, pegava disciplina, cadeira e eu dava cadeira, mas não tinha aquele vigor, aquela paixão, aquele amor, aquele entusiasmo de dar aula. Aí ficava aquela coisa fria, aí você saía querendo, poxa, quando chegar a cadeira de psicanálise, eu ficava eufórico ali, gente. E é isso, gente. Mais uma vez, nós estamos aqui no programa Além do Divã, com essa participação especial do Marcelo, com a Fabiola. Sei que é uma honra podermos estar aqui batendo esse papo. José Aldo, Marcelo, antes da gente encerrar, fechar completamente, só as expectativas. A gente encerrou agora, final de semana, mais um curso, né, de psicanálise, perversões em Freud e Lacan, e as expectativas dos dois para 2023. Os cursos. Eu estou com um arsenal de curso aí, estou pensando em trabalhar um curso para clínica, para quem já vai atender, teoria clínica, né, prática clínica. E tem muita coisa aí para a gente trabalhar. Psicanálise, toda hora que eu estou aqui em casa, só pensando, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Né? Muita ideia, muita leitura, e você quer logo trabalhar, né? Mas tem muita novidade boa. Esse próximo ano, né? Vamos continuar juntos. Vamos montar um grupo, um outro grupo. E o que é bom é que o pessoal está gostando, estão retornando, né? E tem muito curso, a gente vai jogar lá no nosso grupo para saber. Eu preferi que as pessoas discutissem o que eu fazer. E é isso. Estamos aqui no Além do Divã. Obrigado pela participação de vocês. Esse programa foi feito especialmente para você, telespectador, que está nos assistindo. E se você tem alguma dúvida, se você quer aprender mais, conhecer mais sobre psicanálise, se você gostaria que nós trabalhássemos no tema, eu gostaria que você falasse sobre isso na próxima quarta-feira, sinta-se à vontade. Coloque aí, vamos falar disso, vamos falar daquilo, sinta-se à vontade. Esse programa é seu, foi feito especialmente para você. José Aldo, também um pequeno comunicado para quem está acompanhando aqui, que a gente está pensando desde o último dia da última aula, de trazer o grupo de estudo para cá, para o Além do Divã, e falar de uma temática que é bem pertinente, eu creio que na vida do mundo. Que passa por aqui, ou que busca psicanálise, ou enfim, qualquer outra coisa também. E a gente até pode deixar já aqui como o próximo tema que a gente vai trabalhar no Divã, que é sobre a dor de amar. A gente convida quem está aqui hoje, que esteja aqui no dia que a gente for trazer o grupo de estudo para assistir, tirar dúvida, comentar, compartilhar, convidar também mais alguém, mais um, mais dois, mais três, para assistir e saber um pouquinho mais, né? Porque afinal a gente aprendeu aqui hoje que psicanálise é isso, é desejo, né? Buscar querer saber, é esse conhecer. Então, Marcelo, para se despedir. E depois que você se despedir, a gente encerra. Boa noite, pessoal, e a gente aguarda vocês quarta-feira. Esperem pela divulgação do nosso próximo tema do programa. E boa noite. Boa noite. Marcelo. Perfeito. Mais uma vez agradeço a Fabíola, ao José Aldo pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Mais uma live falando um pouco sobre psicanálise, sobre a questão também do meu percurso e como foi esse envolvimento com a psicanálise, como se deu. Para mim também, assim como para José Aldo, é sempre um prazer falar de Freud, falar de Lacan, falar um pouco de filosofia também, quando acaba entrando no assunto. Então, fico muito feliz de ter participado, era algo que a gente já estava tentando marcar
daqui para frente tão corridas assim. Em próximos programas aí, a depender do assunto, posso estar presente novamente, vou estar disponível aqui. A gente vai ter os próximos cursos aí ano que vem, a gente já estava pensando naquele de transferência, aquele mais voltado para uma questão clínica, principalmente para quem está começando, para quem está atendendo. Então, vocês que estão assistindo aqui, que vão assistir depois, de repente, fiquem ligados na rede social do José Aldo, da Fabíola, a minha aqui também, que a gente está sempre postando sobre, para tentar, de fato, levar essa psicanálise, como o Lacan diz, mais uma vez, dessa maneira divertida, né? Algo que não seja chato, que não seja ortodoxo, mas que leve algo acessível para todo mundo. Novamente, agradeço o convite, agradeço quem pôde comparecer, quem pôde ficar até o final, quem assistiu um pouquinho. E boa noite, José Aldo, Fabíola, a gente por aqui também. E Boa noite, pessoal. Podem compartilhar à vontade o final do nosso programa. E lembrando que vai estar disponível nas próximas semanas também no canal do YouTube, Além do Divã. Boa noite, José Aldo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Mais uma vez é uma honra, né? E boa noite a todos vocês que participaram desse momento. Coloque suas opiniões, o que é que vocês gostariam que nós melhorássemos, o tema que vocês gostariam que nós trabalhássemos, né? Quero dizer, vocês que não perca a próxima quarta-feira com outra temática no programa Além do Divã, que é um programa que foi feito especialmente para você e por você, trazendo a psicanálise mais simples, sem muito academicismo, e um bate-papo. Gente, obrigado pela presença de todos vocês, e que é uma honra estar toda quarta-feira aqui com vocês. Muito obrigado por ter nos honrado